Olá a todos. Sou Fábio Bertolozzi, psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos aqui de São Paulo e também sou colaborador do canal Gaiata Psi. Muito bem-vindos à playlist O Estranho, Nossa Aventura em Busca da Verdade. Hoje eu vou ler para vocês o relato de um internauta, é um seguidor do canal e ele deseja manter anonimato. Sim, pessoal, a gente recebe relatos de pessoas que desejam manterem-se anônimas, portanto, sintam-se convidados a enviar os seus relatos para nós, tá? Das experiências parapsicológicas, místicas, transcendentais, ufológicas. E se desejarem enviar, o e-mail é gaiatapsi23@gmail.com. Eu vou dar início aqui à leitura, um pouco dramática, que é a minha forma de fazer o relato para vocês, ok? Para que vocês se interessem, inclusive, pela minha forma de narrar essa, digamos assim, essa declaração aqui, muito interessante, é, desse sujeito que enviou para o Daniel, no dia 13 de junho, um relato muito interessante do que aconteceu. Vamos lá. Inicia-se com uma carta mesmo, tá? Caro Daniel, primeiramente quero parabenizá-lo pelo canal Gaiata Psi, especialmente por todos os comentários que você faz, as mensagens que dá, fechamentos de entrevistas com pareceres extremamente lúcidos, inteligentes, claros, profundos e, ao mesmo tempo, simples de entender. Agradeço o convite para participar deste ambiente tão selecionado, de pessoas buscando por compreensões até agora camufladas. E por falar em camuflagem, venho pedir licença para ocultar minha identidade e informações que possam me identificar. Não estou preparada para possíveis contendas e acredito que já passei da fase de querer convencer alguém de qualquer coisa. O que tenho feito ultimamente é procurar aceitar cada pessoa como ela é, seja muito diferente de mim ou não. Passei por várias situações que me pegaram de certa forma de surpresa, por não entender do que se tratava e eu mesma tinha receio de estar perdendo a sanidade quando me deparei com tais situações. Desde criança tenho uma sensibilidade diferenciada no tocante a perceber presenças espirituais, e minha mãe dizia que isso era porque eu assistia muitos filmes e ficava impressionada. Mas com o quê? Não assistia filmes sobre isso. Em todo caso, hoje entendo que ela não sabia o que dizer, não compreendia, então queria abafar o caso, porque seria melhor assim. Vou me concentrar aqui na EQM, porque se for detalhar as inúmeras experiências com relação à espiritualidade, daria um livro de muitas páginas. Era o ano 2000. Em março fiz a cirurgia, esterectomia e redução de mama, por problemas de coluna. Fiz o repouso necessário e correu tudo bem. Em agosto desse mesmo ano, eu estava em meu trabalho, onde ficava muitas horas em pé, e senti forte dor na perna esquerda, a ponto de não conseguir terminar o dia trabalhando. Pedi licença ao meu superior e fui ao posto médico. Chegando lá, o médico de plantão me encaminhou em caráter de urgência para um vascular, dizendo que era suspeita de trombose. Dirigindo e com muitas dores ainda, pedi a companhia de um amigo e foi dirigindo para mim. O médico vascular ficou extremamente nervoso quando soube da minha cirurgia em março, dizendo que foi um absurdo fazer as duas cirurgias ao mesmo tempo. E prescreveu uma internação imediata e exames, dizendo que iria me medicar no hospital, porque eu poderia ter uma embolia pulmonar a qualquer momento. Saí de lá desorientada e não aceitei a forma como fui tratada, com rispidez e certa agressividade. Mas mesmo assim, passei no hospital ao lado para marcar o exame de contraste, para ver onde estava o trombo. A atendente me deu uma ficha para colocar um X onde eu tivesse a energia, e fui preenchendo a ficha, mas não sabia dizer de 3 itens ali, e deixei em branco. Ela, por sua vez, marcou o X como sendo não tenho alergia aos 3 itens e me pediu para assinar. E eu vi o que ela fez, escrevi na frente das marcações dela, não sei. E ela, irritada, me disse que eu fui rasurar a ficha, escrever aquilo e que o exame não poderia ser feito naquele momento, somente na segunda-feira, na presença do médico, e eu teria que tomar 14 comprimidos no final de semana, antialérgicos, cortisona, porque respondi eu não sei. Aceitei. Lembrando, era uma quarta-feira. Precisava buscar meus filhos pequenos na escola e avaliar melhor a situação. Liguei para o ginecologista que fez minha cirurgia, em que eu tinha absoluta confiança e contei o caso.
Ele, um senhor muito responsável, naturalista, só fez a retirada do útero porque estava aumentado em 4 vezes e meia, com hemorragia há dias. Ele me tranquilizou, me pedindo para aguardar uma segunda opinião, a qual ele mesmo iria se encarregar de marcar para mim, e que esta possível trombose não seria proveniente da cirurgia feita há 5 meses. Era uma quarta-feira. Eu com exames nas mãos para fazer. O ginecologista conseguiu a consulta para mim na sexta-feira, ao entardecer. O segundo médico vascular foi extremamente gentil, com um jeito especial, me pediu que ficasse ali com ele no hospital, que ele cuidaria de mim e que o medicamento precisaria ser dado mesmo no hospital devido à gravidade do caso. Eu fiz um trato com ele e mostrei os pedidos de exames do outro médico e disse que faria os exames e voltaria para decidirmos o que fazer, claro, mediante o resultado. E foi aí que aconteceu o inesperado. Hum. Cheguei ao hospital acompanhado, pois estava completamente zonza de tantos comprimidos que me mandaram tomar para poder fazer o exame de contraste com o iodo. Era no subsolo do hospital, a maca, parede de raio-x, mesinha aos pés da maca com medicamentos, pediram que eu me deitasse e aguardasse o médico chegar. 2 enfermeiros e um médico. Quando ele aplicou o contraste no meu pé, não deu tempo nem de terminar a frase que eu ia dizer. Doutor, estou sumindo. Apenas consegui dizer, doutor, estou sumindo. E apaguei. Uau. Nesse mesmo instante, me vi do lado direito, no teto abaixo, onde subitamente apareceu uma luz intensa, muito intensa, parecendo um sol, e a parede sumiu. Não senti medo nem desconforto. A sensação era de extrema paz e alívio. Era algo sublime. Eu não tinha preocupação nenhuma. Não me lembrava do meu trabalho, dos filhos, de nada. Apenas sentia aquela paz indescritível. Uma leveza, alegria serena, paz, sensação de alívio, sem dores. Um ser apareceu no meio daquela luz e me estendeu seu braço direito, de onde prendia uma túnica transparente branca. E eu não via seu rosto, mas sabia que ele sorria para mim. Eu sentia seu sorriso. E ele era muito luminoso, e a luminosidade me impedia de ver traços porque parecia um sol. Ao mesmo tempo, quando eu subi para o teto da sala, lá de cima eu via meu corpo na maca. E os enfermeiros apavorados, um deles sacudiu um frasco e injetava um líquido neste frasco, e quando o médico viu, estava cheio de bolhas, e ele ficou bravo com o enfermeiro, dizendo que não podia ter sacudido e que ele pegasse outro frasco. Mas não tinha ali. Ele saiu correndo e foi buscar em outro lugar. Eu calculo que este tempo deve ter dado uns 2 minutos. Quando ele voltou, já eram 4 enfermeiros no local, mais o médico e todos bem agitados. Preparou novamente o medicamento e injetou de uma só vez e rapidamente no meu pé. Era o antídoto para o choque anafilático que tive naquele momento. Era mais cortisona, acredito eu. O médico, muito pálido e assustado, ficou na frente do meu rosto, me chamando de volta e tentando me reanimar. E eu, naquela sensação de plenitude, naquela luz intensa, quando fui levantar o braço para dar a mão àquele ser que apareceu ali tão luminoso, voltei rapidamente para o corpo. Abri os olhos e o médico apavorado suspirou e disse: Você está bem? Sim, tudo bem. Mal sabia ele que eu estava sentindo uma raiva por ele ter me tirado daquele estado maravilhoso de paz e plenitude. A minha vontade era dizer: Como se atreveu a me tirar daquela paz infinita? Vamos sentar, eu te ajudo. Como se chama? Onde trabalha? Quantos filhos tem? Onde você mora? E assim, ele foi perguntando várias coisas para ver se eu realmente estava consciente. Respondi todas as perguntas serenamente, mas lamentando ter saído daquele estado de graça. Se você sentir qualquer coisa, venha imediatamente para o hospital. Em 5 minutos eu chego aqui. Este era o radiologista do hospital. Era final de tarde, me deixaram em casa. Meus filhos estavam na casa da avó. Peguei o telefone, daqueles antigos de descare de parede, e comecei a conversar com algumas amigas. E minha mãe, sem dizer de fato o que tinha ocorrido, só partes. Depois de uma hora, fui me levantar e quando olhei para meu pé, ele estava gigantesco, parecendo pé de elefante e abaulado embaixo, como o casco de um barco. Se eu pisasse no chão, pareciam agulhas enfiando no pé. Então pedi para uma pessoa me buscar e me levar ao hospital. Eram 21h30 e o médico começou de novo a fazer todas as perguntas de praxe. Respondi todas,
mas diagnosticou uma flebite, 3 meses de repouso. Este foi o relato sobre QM. Agora aqui, a autora agradece o convite para participar novamente desse canal maravilhoso, que está levantando informações importantes para as pessoas. Na sequência, ela entra com o relato pós-EQM. Agora vou relatar algo que não sei se é interessante colocar no canal, para não provocar polêmicas ou chocar alguém que não acredite. Mas vamos lá. No dia seguinte ao ocorrido, eu estava de repouso, com os pés na cama, levantados com o tijolo, proibida de sair dali e podendo ir ao banheiro apenas 2 vezes ao dia. Foi quando tive uma visão. Eu estava numa espécie de porão ao subsolo, amarrada, os 2 braços amarrados à cama e os tornozelos cruzados e amarrados, com uma tira preta e larga, de uns 5 centímetros mais ou menos, presos à cama também. Uma mesinha ao pé da cama com algumas coisas que eu não conseguia ver, e 2 pessoas com uma túnica e capuz que cobria parte de seus rostos, como se fosse aquele capuz caputim. Uma das pessoas se aproximou, do meu lado esquerdo, vindo com algo para me injetar, e comecei a gritar: Estou falando a verdade, espíritos existem! E neste instante eu morri. Eu estava acordado, apenas de repouso, e vi a cena como se estivesse acontecendo. Liguei para um amigo palestrante espírita e perguntei a ele se sabia o que era isso. Porque tive esta visão, o que estava acontecendo, se ele tinha alguma explicação. Foi quando ele me disse: Você viu a sua morte numa vida passada. O fato de você ter passado por um choque anafilático, num local semelhante ao do passado, lhe trouxe a lembrança. A maca, cama, a mesinha, aos pés, o teto baixo, o subsolo ou porão, e injetar algo. Este quadro foi semelhante à sua morte no passado, inclusive tendo choque e se desprendendo do corpo. Não se assuste, isso é normal. Foi apenas uma lembrança. E assim, aprendi a ver a vida de uma outra forma, vendo a morte. E a melhor sensação que tive na vida foi a morte, ou quase morte. Aqui, a nossa dona do relato, a proprietária do relato, diz que encerra a sua descrição, diz que poderia continuar a escrever muitas páginas, porém são assuntos aos quais já fazem parte de aprendizados que ela teve. Ela finaliza da seguinte forma: espero ter contribuído com suas pesquisas sobre EQM, perdão por não me identificar publicamente. Ela oferece a possibilidade de fazermos cortes, mas não havia necessidade, o texto é interessantíssimo. Tá? Ela também se coloca à dúvida do Daniel para qualquer esclarecimento ou dúvidas, e ela reitera uma admiração profunda pelo Daniel e pelo canal, e achei interessantíssimo esse relato, muito forte, né? É, realmente muito, muito, muito interessante. Eu também agradeço a possibilidade que o Daniel me passa para eu poder narrar para vocês, na medida do possível, porque é um texto interessantíssimo e que mexe com a gente, né? Muito bacana poder ler um relato desses. Obrigado, Daniel. Valeu. E, enfim, curtam o canal Gaiata, tem muita coisa interessante no Gaiata Psi e também no Estranho. Eu acho que o Daniel tem feito um trabalho sem precedentes, é, muito além da psicanálise. Ah, sou fã também, tá? Acho que é por isso que eu estou aqui. Tá bom? Um abraço a todos e obrigado pela atenção.